Fala, galera do UOL Esporte, seja bem-vindo a essa análise express da seleção brasileira, tá? Estamos aqui, eu, Igor Siqueira, repórter do UOL, Thiago Arantes, nosso colunista lá em Barcelona, Éder Traschini, repórter do UOL também em São Paulo, para falar sobre seleção, porque o professor Dorival Júnior resolveu aumentar a lista e fazer uma troca muito interessante, vamos dizer assim, mas é relevante para a seleção brasileira, e a gente vai bater um papo rapidinho aqui com vocês para falar um pouco sobre os impactos disso tudo na seleção brasileira. Quer saber quais foram as trocas? Antes de dar o alô para os nossos amigos aqui, vamos ouvir o professor Dorival? Vamos ver o que ele tem. Em razão da alteração da Conmebol de 23 para 26 atletas relacionados, nós estamos convocando Bremer, da Juventus, Ederson, da Atalanta, PP, do Porto. Em virtude da lesão do goleiro Ederson, do Manchester City, nós estamos convocando Rafael, do São Paulo Futebol Clube. Lembrando que todos os atletas, independente do momento das suas convocações, chegam em igualdade de condições para disputarem e brigarem por uma posição dentro da equipe titular. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus. Esse foi o professor Dorival Júnior com as mudanças, então, aí aplicadas na seleção brasileira. Novidades, então, amigos, convocação do goleiro Ederson, corte do goleiro Ederson, né? Não pode confundir os Ederson agora. Corte do goleiro Ederson, convocação do goleiro Rafael de São Paulo e aumento da lista aí com 3 nomes, com o Bremer da Juventus, o volante Ederson da Atalanta e o atacante PP. Thiago Arantes, vou começar contigo, amigo. Tudo bem? Como é que você está? Tudo bem, Igor. Tudo certo. É curioso, né? Até antecipando a sua pergunta, para mim o nome que mais gera curiosidade é o do Ederson, né? Imagino que fosse isso que você ia perguntar realmente, né? Pois é. Éder, primeira impressão aí, o que você achou? Pegou desprevenido aí esses nomes aí que o Dorival chamou? A gente não tinha certeza sobre a condição física do Ederson goleiro, né? Boa noite aos amigos do UOL. E assim, o corte dele, aí não é novidade a chamada do Rafael, né? A gente já imaginava que o Rafael fosse convocado, apesar de desfalcar o São Paulo aí por 9 rodadas no Brasileirão, desde que a seleção chegue à final. E chama atenção, Igor, o que o Dorival falou no vídeo sobre todos os atletas que foram convocados chegam em igualdade de condições, o que na cabeça de muita gente pode não fazer sentido, porque se você tem uma lista de 23, você convocou seus 23 melhores, e aí depois você chama mais 3, em teoria esses 3 estão atrás dos 23. É esse o sentido que faz a lista. Mas de fato, na primeira convocação dele, ele chama o Murilo do Palmeiras entre os 26, né, da primeira convocação dele, e depois o Fabrício Bruno vem num corte e é o Fabrício Bruno que joga. Então, de fato, existe isso que o Dorival está falando, não é papo do Dorival, de fato existe, agora acho que ele já conhece um pouquinho mais os atletas, né, que já estiveram com ele na primeira convocação, mas sim, existe a possibilidade de alguém que chegou agora ser, por que não, titular do time. Não acredito que seja o caso do Rafael, meu fone não para de cair. Mas aí, enfim, vamos separar aí por jogadores que estão no Brasil e que estão na Europa. O Arantes, primeiro, assim, o corte do Ederson, o que você acha, tipo de impacto pode ter do corte do Ederson? A gente vai focar nessa posição de goleiro primeiro, antes de partir para as outras, que são os acréscimos, na verdade, mas essa do goleiro especificamente é um corte. Qual é o impacto do corte do Ederson na sua perspectiva para a seleção atualmente? Acho que o corte do Ederson, ele meio que força o Alisson já como um titular, a gente ia pensar no Alisson como titular da seleção, né? A gente poderia, a gente não sabe quem é o goleiro preferido do Dorival ainda, né? A primeira convocação do Dorival, o Ederson e o Alisson estavam fora, né? Tanto que ele chamou, na época, Bento, Rafael e Léo Jardim, né? Foram os 3 goleiros chamados por ele. Então, o Ederson chega a ser convocado, né, antes. O Ederson é convocado, depois ele é cortado. Ele é convocado e é cortado, exatamente. Isso. Uma situação muito parecida com a situação atual, né? E ele, enfim, a gente não sabe ainda quem é o goleiro preferido do Dorival. A gente sabe que treinadores, né? Diferentes treinadores têm diferentes preferências, né? De goleiros. Então é uma posição bastante, uma escolha muito, né? Pessoal mesmo do técnico, e imagino que pela experiência que tem, pela carreira que construiu na seleção brasileira, o Alisson, sem essa sombra aí do Ederson, sem essa competição, nessa concorrência do Ederson, ele sai bem na frente, tanto do Rafael quanto do Bento.
apesar do Bento ter feito boas partidas, né, nos amistosos contra Espanha e Inglaterra. Agora, Éder, se não tem preferência definida do Dorival em relação a todos os goleiros, mas aqui no Brasil não dá para discutir que o preferido dele é o Rafael, né? E pela vivência dele no São Paulo. O que você, como setorista também do São Paulo, pode trazer do momento do Rafael, dessa relação anterior dele com o Dorival e como ele pode se encaixar a médio, curto, médio e longo prazo nessa seleção brasileira, pensando já que ele, enfim, foi chamado agora, já vai disputar uma competição importante que é a Copa América. A gente entrevistou o Rafael, fez uma exclusiva com ele quando ele, um pouco antes dele ir para a seleção brasileira, ele estava falando do sonho dele. Primeiro que ele falou que ele sempre tem uma esperança de ser convocado, mas que o Dorival não tinha dado nenhuma dica para ele, nem quando saiu do São Paulo, nem antes da convocação, de que ele teria alguma chance, mas por acaso ele foi assistir aquela convocação na capela ali do CT da Barra Funda, com o empresário dele que por acaso estava na cidade, tinha uma outra coisa para fazer na cidade, passou lá e falou, vamos assistir junto, e ele nem sabia que o empresário estava gravando o momento lá, que depois viralizou, deles no banquinho ali da capela, recebendo a notícia da convocação. Mas foi uma coisa que pegou bem de surpresa e o Rafael realizou um sonho, não só de ir para a seleção brasileira, que é o sonho de todo jogador brasileiro, mas de conhecer o Tafarel, que é um grande ídolo dele, que marcou a infância dele, e ele até brincou depois, quando ele retornou da seleção, que, tô chamando o Tafarel de Tafa, tava brincando com a minha esposa, virou meu amigo. Virou meu amigo, então ele tava super feliz com isso. E na época ele já falava, eu sei que é muito difícil, por conta da concorrência toda, não acho que saio na frente por ter já trabalhado com o Dorival, mas eu tenho o sonho de, claro, conseguir novamente e estar presente numa competição de seleções como é a Copa América. Acredito, Igor, que assim, o Bento já deu para ver que é a prioridade do Dorival, falando em goleiros desses aqui que atuam no Brasil. Mas, pro Rafael, é muito importante estar na seleção brasileira, porque é um cara já vivido, um cara que já passou dos 30, já está em reta final de carreira, que ainda não tinha convocações, foi a primeira dele com o Dorival, agora é a segunda dele já para disputar uma competição, então quem sabe, eu acredito que a seleção brasileira tem capacidade, tem chance de chegar numa final, de ser campeã da Copa América, e é um título que o Rafael não tem no currículo ainda. O Rafael disputou a Copa do Mundo Sub-20 ou Sub-17, eu até confirmo essa informação, e foi muito bem, mas na seleção principal ainda não tinha nenhuma competição oficial. Então essa vai ser a grande chance dele de colocar no currículo também um título como jogador da seleção brasileira. Amigos, estou aqui com a lista que o pessoal da CBF mandou no dia da convocação, e aí vamos aos acréscimos agora, né? O Dorival tinha convocado 4 zagueiros, né? Beraldo, do PSG, Militão, do Real Madrid, Gabriel Magalhães, do Arsenal e o Marquinhos, do PSG. E agora ele inseriu um quinto elemento aqui, que é o Bremer. Arantes, na sua visão, o Bremer já estava merecendo? Como é que o Bremer entra nessa disputa aqui? Ele tinha sido convocado na outra também, substituindo o Gabriel Magalhães, nessa vibe aí de cortes, né? Que os jogadores sempre detestam, e também é um pouco traumático para a comissão técnica fazer esse tipo de coisa, mas o Bremer já estava na outra lista, e ele volta agora para fazer parte dessa lista de 26 jogadores, por isso que o Dorival chamou ele e os outros dois, sobre os quais a gente vai falar daqui a pouco. Mas o do Bremer, Arantes, o que você achou? Para mim, o Bremer tinha que estar na lista original já, na lista dos 4 primeiros zagueiros, ele já tinha que estar. É um zagueiro que, apesar da Juventus não fazer uma boa temporada na Itália, a Juventus está em 4º lugar, pode ir para 5º lugar até, está disputando com o Bolonha, com a Atalanta, ali joga com o Bolonha na segunda-feira, mas o Bremer é um dos poucos jogadores que salvaram na temporada da Juventus. É um zagueiro que tem um aspecto físico muito bom, né? Ele é o cara esse choque, essa força física que o Beraldo não tem, que o Marquinhos não tem, por exemplo. Ele é um zagueiro mais no perfil ali do Militão, talvez, né? Um zagueiro mais com esse tipo de característica. E para mim, é mais do que justa a convocação do Bremer pela temporada que ele fez. Ele tem também, caso o Dorival queira usar isso, ele tem um entrosamento muito bom com o Danilo, inclusive os dois jogam como zagueiros, né, na Juventus, e tem um outro elemento também, que acho que é importante o Dorival, tendo 26 jogadores, ele poder ter aí 5 zagueiros, né, ter um zagueiro a mais, porque nos treinamentos ele pode simular um treinamento com um time de 3 zagueiros, por exemplo, né, que é algo que vai acontecer na Copa América, que pode acontecer ao longo da preparação para a Copa do Mundo. Então, acho que sempre que o Dorival quiser ou puder contar com 5 zagueiros, ele vai fazer isso na convocação dele, até para ajudar
os treinamentos. E assim, eu imaginava o Bremer na primeira lista já. A temporada do Bremer ela é melhor do que a temporada do Beraldo, ela é melhor que a temporada do Marquinhos, mas o Marquinhos a gente entende a convocação, e ela é melhor, claro, que a temporada do Militão, porque o Militão acaba de voltar. Né? O Militão Sim. passou a fazer 90. O Militão não tem nem temporada, exatamente. Ele não tem ritmo, enfim. É até importante ter um cara como o Bremer, que é um zagueiro que inspira confiança, né, pelo que ele tem feito no clube, porque o Militão a gente não sabe exatamente como ele vai chegar em termos de ritmo muito competitivo. Né? O Militão não tem jogado os jogos inteiros da Champions League, por exemplo. Ele tem jogado jogos menores do Campeonato Espanhol. O Igor, só acho que é importante a gente até apontar para o torcedor que o Dorival ele faz muita questão de ter um zagueiro canhoto pela esquerda e um zagueiro destro pela direita. Então, nessa competição que a gente até, o Arno citou, que a temporada do Bremer é superior à do Beraldo, e é mesmo, mas o Beraldo e o Bremer hoje, na cabeça do Dorival, não competem por uma posição. O Beraldo é basicamente o reserva do Magalhães na esquerda, e o Bremer, para mim, tinha que ser o reserva imediato do Marquinhos na direita. Né, e não o Éder Militão nesse momento, apesar do Militão ter mais história na seleção, talvez tenha até um potencial maior do que o do Bremer, mas não nesse momento. E aí o Bremer vem para brigar por essa posição aí, talvez de reserva do Marquinhos, mas é bom lembrar que o Marquinhos foi cortado na primeira lista do Dorival e não vinha fazendo boas partidas pela seleção brasileira também, já com o Fernando Diniz. Então talvez seja importante, difícil tirar o Marquinhos, mas seria importante ter mais uma opção para a direita. E o Bremer, nesse caso, é zagueiro, né? Porque a gente tem Beraldo, que pode fazer lateral esquerda, o Militão, que pode fazer lateral direito, então o Bremer chega aí como um zagueiro. Não no termo pejorativo de dizer que o cara é grosso ou ruim, assim, né? Como usa. Mas da posição. Cada vez mais raro, né? Cada vez mais raro o zagueiro, né? O que a gente vê de zagueiro lateral por aí agora é impressionante. Exatamente. Meio campo, amigos, olha só, Dorival tinha chamado Bruno Guimarães, do Newcastle, Douglas Luiz, do Aston Villa, João Gomes, do Wolverhampton, e mais dois aí, que podem fazer segundo ou terceiro homem, que são Andreas Pereira e Lucas Paquetá. O Ederson no Atalanta entrou nessa dança aí. Enfim, acho que é consenso que talvez é a maior surpresa, né, desses nomes aí, não só da leva dos três, mas talvez numa lista como um todo, junto com o Evanilson, um pouco lá no ataque. O que vocês acham que o Ederson pode acrescentar para a seleção brasileira, considerando o passado dele de Corinthians, Fortaleza, chegou para jogar na Salernitana lá na Itália e agora no futebol da Atalanta, que sempre tem um temperinho a mais aí. Quem pode começar? Quem vai? Vai Arantes, que está mais longe? Estou mais longe, estou mais perto do Ederson aqui também, né? Não, o Ederson acho que é um jogador com perfil até diferente dos outros volantes que o Dorival tinha convocado antes. É um perfil também um pouco mais físico, enfim, um cara que tem mais essa característica de ser um cara que pode ser primeiro volante, até acho que prefere jogar como primeiro volante, jogando como segundo ele tem mais chegada, é um cara que também chuta de fora da área, faz gols, enfim, é um perfil interessante para se acrescentar nisso. Imagino que a conta do Dorival tenha sido que ele convocou 4 volantes, talvez ele precise de um volante a mais, até para dar mais variação tática, enfim, para tentar criar novas possibilidades. Acho que esse nome seria o André, né? Caso o André não tivesse machucado. O André, inclusive, muito possivelmente estaria na primeira convocação do Dorival, na convocação inicial. Ou o Pablo Maia. Ou o Pablo Maia também, que é o mesmo problema, né? Também lesionado, enfim. A gente pode pensar nesses dois nomes como possibilidades, e aí a gente pensando em quem seria dentro dos que estão disponíveis, realmente não tinha tantas opções assim no futebol europeu. O Arthur, que está jogando na Fiorentina, fez uma temporada regular, fez gol outro dia, fez até gol outro dia. Fez gol de fora da área outro dia, né? Mas o Arthur é um jogador que ele não conseguiu ter esse salto, né, de qualidade, por exemplo, nessa temporada, e o Ederson conseguiu. É a melhor temporada da carreira dele, ele tem sido monitorado, né, que é a palavra do momento, por clubes grandes aqui da Europa, enfim, é um jogador que surpreende por ele nunca ter sido convocado, por a gente imaginar que ele estava fora do radar, mas é legal a gente ver esse tipo de convocação também, porque aí a gente percebe que a comissão técnica está olhando realmente para jogadores fora do foco de todo mundo, né? E aí tem uma outra coisa nessa convocação, que eu comentava com o Igor até fora do ar, que é essa convocação do Ederson, ela mostra que o Casemiro realmente não está nos planos do Dorival, ou pelo menos
o Casemiro hoje não seria titular. Então o Dorival não quer levar o Casemiro para colocar o cara na reserva, porque acho que tem aí um problema de hierarquia, talvez, né? De deixar um cara do tamanho do Casemiro na reserva. Ô, Éder, você trocou figurinha com a galera aí nos últimos dias, até publicou matéria sobre o Casemiro. Chama atenção, né? Essa questão de uma vaga na volância da seleção, chamou um cara mais novo e não necessariamente o cara que foi capitão da gestão Tite ao longo do... e símbolo, né? Um dos símbolos da seleção nos ciclos passados. Sim, eu conversei com pessoas próximas ao Casemiro nos últimos dias, inclusive conversei hoje para saber se havia uma expectativa pelo Casemiro ser convocado agora que tinha mais 3 nomes e esse buraco na volância, né? Que o Arantes já citou. Não um buraco, mas você tinha um jogador a menos, você tinha 3 volantes e você ia convocar mais gente, teoricamente você podia chamar mais um volante. Era o lógico a ser feito, foi o que o Dorival fez, mas não com o Casemiro. Mas o pessoal que eu conversei não esperava que o Casemiro fosse convocado nesse momento. A ideia deles era, pô, se o Dorival não chamou ele porque não tá num bom momento técnico, não vai ser em 10 dias que ele vai retornar esse bom momento técnico. Então não faz sentido o Dorival chamar ele agora. Faria menos sentido ainda chamar ele agora do que chamar ele na primeira lista, na cabeça de quem tá acompanhando ali, que tem entrada com o Casemiro. Então o Casemiro não esperava de fato uma convocação nesse momento, mas fato é que ficou sim chateado com o Dorival, que o Dorival conversou com ele antes da primeira convocação e de novo quando o Brasil esteve lá em Londres, falando que o Casemiro era um pilar da seleção para ele, e aí dessa vez a convocação com a ausência dele pegou ele de surpresa, e ele ficou um pouco chateado sim. Dorival ligou para ele uns 4 dias depois da convocação, conversaram, mas ainda ficou um pouco chateado o Casemiro de ter ficado fora dessa lista. E eu tava olhando aqui o Ederson, Igor, e o que me chama a atenção é que parece que o Ederson saiu do Brasil há muito tempo, né? Eu tenho essa impressão, pelo menos. E na verdade ele só tem 24 anos, então tem aí pelo menos mais uns 2 ciclos de Copa do Mundo aí tranquilamente o Ederson. Mais novo que todos nós, amigos. Mais novo que todos nós. Bem mais, não, né? Bem pode, mais. não precisa falar isso. Isso aí você não precisa falar, Igor. Isso é uma coisa, né? Tá difícil achar quem tá mais velho que a gente nessa lista aqui. Se duvidar, não eu acho que na próxima Copa vai ter treinador mais novo que eu, então acho melhor nem entrar nessa discussão. Só uma outra coisa, Igor. Quando a seleção brasileira foi jogar contra Inglaterra e Espanha, né, o Casemiro pegou o carro dele, foi de carro de Manchester até Londres, né, até ali nas imediações de Londres, são acho que 2 horas e meia de carro, para poder conversar com os jogadores, para poder conversar com o Dorival, para marcar presença, né? Que ele estaria ali e tal. Então, assim, realmente, para ele deve ter sido difícil, porque ele se considera ainda parte do ambiente da seleção e acho que tem que se considerar mesmo, né? Capitão durante tanto tempo, jogador importante durante a última década da seleção brasileira. Último nome da lista, amigos, PP do Porto. Lembrando que o ataque está composto por Hendrick, Evanilson, outro do Porto, Gabriel Martinelli, Rafinha, Rodrigo, Savinho e Vinícius Júnior. Vocês tiveram alguma convocação com o PP estava na lista? Acho que era eu que estava na viagem, né? Que foi para Argentina e Colômbia, que foi com o Diniz ainda. E o PP foi chamado naquela leva, enfim, renovações do Diniz ali na última data FIFA que ele fez, né, do ano passado ainda, uma tentativa aí quase que desesperada de fazer o Brasil voltar a jogar, e apostou alguns caras novos aí, e o PP foi um deles. Na perspectiva de vocês, PP acrescenta alguma coisa, considerando principalmente que a gente tem, como eu falei, né, o Hendrick, que é um cara que pode fazer a ponta e a centroavância, né, jogar um pouco mais centralizado. O Evanilson também é um cara muito móvel ali no ataque, mas é alguém um pouco mais 9. Martinelli, que joga pela esquerda, mas hoje, quando a gente está gravando, jogou no Campeonato Inglês na última rodada contra o Everton, fez também papel pelo lado direito. Rafinha, que virou um negócio de mais multifacetário ainda com o Xavi nessa temporada. Rodrigo é outro cara também que faz várias posições no campo, Savinho e o Vini Júnior. O que o PP, amigos, pode acrescentar, considerando esses caras que a gente tem? Eu acho que a gente tem que entender primeiro como o Dorival convocou o PP. Porque naquela lista do Diniz, o Diniz só chama o Emerson Royal para lateral direita e ele chama o PP, que tem até atuado um pouco nessa função, um pouco mais ofensivo do que isso, né? Mas nesse setor do campo lá no Porto. Então a gente tem que entender o que o Dorival quer do PP. Ele convocou ele para o ataque? Acho difícil. Ele tem espaço. A gente tem muita concorrência no ataque. Muita mesmo. Na lateral, talvez um esquema... Porque o Danilo é um lateral zagueiro, né? O Danilo joga de zagueiro na Juventus. Então você não tem esse lateral que apoia tanto, além do Ian Couto. Então é uma outra opção
para esse setor, se for essa a ideia do Dorival. Se for para o ataque, aí a gente tem que repensar o que a gente está falando. Mas acho que é uma coisa para a gente até apurar nos próximos dias, né? O que o Dorival pensa sobre o PP e para onde exatamente ele foi convocado, que essa informação a gente ainda não tem, mas teremos nos próximos dias, com certeza. Promessa é dívida. O PP ele dá uma certa versatilidade, né? Ele pode ser esse lateral direito, ele pode fazer uma ponta direita como faz o Rafinha, mas voltando um pouco mais para ajudar na defesa, porque ele defende melhor, porque já jogou mais nessa função um pouco mais defensiva, e nos últimos jogos ele tem jogado até de meia, né? Ele tem sido ali como uma espécie de camisa 10 do Porto. Poderia ser aí uma possibilidade de reserva para o Paquetá, talvez em algum tipo de situação. É o tipo de jogador que a gente talvez a gente não veja ele jogando muito tempo na Copa América, mas acho que para alguns tipos de situação de jogo, talvez seja melhor você ter um jogador assim, que faz meio que um pouco de tudo, e que está acostumado a diferentes tipos de situação, do que ter um jogador que seja, né, mais monocromático, digamos assim. Né? Então, assim, é legal a gente ter um cara meio diversificado aí para poder usar em outras posições, porque o Dorival não usa, por exemplo, o Rafinha mais por dentro, como o Xavi fez nessa temporada, ou pelo lado esquerdo, até porque no lado esquerdo ele tem jogadores como o Vinícius, o Martinelli, enfim. Mas acho que o PP ele pode dar essa certa versatilidade aí, embora eu ache difícil, né, o Dorival fazer um sistema com 3 zagueiros, alguma coisa muito revolucionária. De repente, para alguma situação de jogo pode funcionar. Ele é mais conservador nesse aspecto aí. O que a gente viu nos últimos amistosos, por exemplo, foi talvez mais 3 volantes, um meio-campo mais pesado e consistente para se equiparar aí algumas seleções, como a própria Argentina, que bota muita gente nesse setor. Repassando a agenda da seleção, então, amigos. Jogos amistosos aí, Brasil e México, no dia 8 de junho, lá em College Station, nos Estados Unidos. Estados Unidos e Brasil, 12 de junho, em Orlando. E Copa América dos Estados Unidos, né? Começando aí a apresentação dos convocados da galera que atua fora do Brasil no dia 30 de maio, está chegando. E o pessoal que joga, enfim, tem gente aí, vamos ver, final de Liga dos Campeões, o pessoal que joga nos clubes brasileiros vai, depois da rodada do Brasileirão, vai voltar, né? O Brasileirão vai voltar, hein? Acreditem. O Brasileirão vai voltar depois da paralisação. E aí essa galera toda se reúne na Copa América e o nosso Éder Traschini estará lá em loco acompanhando de tudo. Amigos, muito obrigado pelos minutos aí, vocês. Fala aí. Promessa é dívida? Então tá bom. PP, vai ser de lateral direito? Resposta: não, em momento nenhum, só dentro de uma necessidade. Tá bom? Então já tá aí. Promessa de dívida tá paga a informação. PP então foi convocado. Pode ser lateral direito em necessidade, mas fora isso, vai ser um cara que vai atuar mais pro setor ofensivo mesmo. E vai brigar com esses caras grandões aí da seleção, essa turma que joga muita bola, que a gente tem visto, né, na lista do Dorival Júnior. Amigos, obrigado aí. Você que está acompanhando com a gente aqui, obrigado pela audiência. Deixa o like, compartilhe, inscreva-se no nosso canal aí para que continue ligado também, né, na nossa audiência aqui do UOL Esporte para mais notícias sobre a seleção brasileira. Valeu, um abraço a todos. UOL.